É, pessoal, a cada dia que passa fica mais evidente o descontrole emocional de Eduardo Bolsonaro. Ele já não esconde mais a frustração por não estar alcançando as pautas que ele busca desde que foi para os Estados Unidos para tentar salvar o pai dele. A tentativa de conseguir anistia, de que os processos contra o pai dele caíssem, todas estão dando errado. A pressão contra ministros do Supremo Tribunal Federal não teve o resultado que ele esperava, tanto que o Supremo se recusou a recuar e o Congresso e o Senado Federal não pautaram a anistia e o Senado não pautou o impeachment de Moraes. Ou seja, o plano está dando completamente errado. E toda essa situação está tirando a paciência do Bananinha, que, pasmem os senhores, acaba de perder o controle completamente durante a entrevista, xingou o ministro Alexandre de Moraes, atacou ao vivo durante a entrevista, fez novas ameaças, porém dessa vez ele recebeu uma resposta à altura do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Nós vamos reagir a essa entrevista e a resposta de Hugo Mota. Mas antes eu queria pedir para você já deixar o seu like. Curte aí, pessoal, não se esqueça de deixar o like, que o like leva o nosso conteúdo a mais espectadores. Então curte agora aí. E eu queria agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Graças a vocês, nosso canal tem crescido muito rápido aqui no YouTube. Porém, muitas pessoas que assistem o nosso conteúdo diariamente ainda não são inscritas aqui no canal. E se esse for o seu caso, eu peço que você se inscreva aí, que vai ajudar demais na nossa luta diária. E você vai receber os vídeos que postarmos aqui em primeira mão. Então se inscreva e deixe o seu like. Se quiser fortalecer de forma financeira, o Pix é esse que está aí na tela. Vamos reagir primeiro à entrevista de Eduardo Bolsonaro entrando em surto ao vivo e depois a resposta de Hugo Mota. Eu estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder. Se depender de mim, a gente vai continuar aqui dobrando a aposta até que a pressão seja insustentável e as pessoas que sustentam Moraes larguem a mão dele para que ele vá sozinho para um abismo. E certamente o Trump segue tendo uma demanda, uma possibilidade muito grande sobre a sua mesa, sobre a aplicação de sanções, né? Extensão, lei Magnitsky para outras pessoas. Você tem ali na mesa, por exemplo, do secretário Marco Rubio a possibilidade de retirada de vistos, dentre outros mecanismos de pressão para tentar fazer com que o Brasil saia dessa crise institucional que nós vivemos. Uma grande batalha que nós temos, eu tenho batido nessa tecla, seria aprovar, ou pelo menos apreciar, o projeto de lei da anistia. Eu acho que nesse momento você tem que permitir o Congresso trabalhar. Assim como muitos enxergam Rodrigo Pacheco, uma peça que protegeu esse regime, se no futuro nada for feito, talvez aí a gente tenha também o Alcolumbre e o Hugo Mota figurando nessa posição. Eu sei que é o seguinte, eles já estão no radar. As autoridades americanas têm uma clara visão do que está acontecendo no Brasil e sabem que, por exemplo, um processo de anistia depende de ser iniciado pela mesa do presidente Hugo Mota. Um processo de impeachment já tem 41 assinaturas no Senado e deveria ao menos ser iniciado no Senado Federal. Vocês percebem o desespero dele? Ele fica a todo instante agora ameaçando explicitamente Hugo Mota e Davi Alcolumbre para avançarem as pautas dos bolsonaristas. Diz que vai fazer de tudo para o ambiente do ministro Alexandre de Moraes ficar insustentável no Supremo Tribunal Federal. Só que nada disso vai acontecer, pessoal, porque a maior parte da população já mostrou que está de acordo com as decisões do ministro Alexandre de Moraes contra os bolsonaristas. A maior parte da população concorda com a atuação do ministro no Supremo Tribunal Federal. E mais, a maior parte da população já se manifestou diversas vezes amplamente contrária a essa anistia aos golpistas do 8 de janeiro e a Jair Bolsonaro. Então esse showzinho de Eduardo Bolsonaro vai continuar tendo o mesmo resultado que vem tendo desde o início de sua traição nos Estados Unidos contra o Brasil. Ele não vai conseguir nada com isso e vai ficar cada vez mais surtado. Pode dobrar a aposta, triplicar, fazer o que quiser, que nada disso terá resultado prático. E ele continua aqui, vamos ver até onde ele vai. Federal. Então o Alexandre de Moraes ele não tem outro caminho que não a radicalização, sempre dobrar a aposta. Então para o Alexandre de Moraes, é por isso que eu digo, não há qualquer tipo de negociação. Ele tem que ser sancionado com a lei Magnitsky, Eu espero que não demore muito para os Estados Unidos se aceitarem a minha humilde sugestão é de sancionar também a esposa dele, que é o seu braço financeiro, tá? Para que as outras pessoas ao redor entendam que não vale a pena você seguir um caminho ilegal e inconstitucional que o Alexandre de Moraes guiou o Brasil. Para vocês verem como esse cara é inescrupuloso, como esse cara não tem limites, sugerindo até mesmo que Donald Trump aplique sanções a familiares do ministro Alexandre de Moraes, a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Até onde esse cara é capaz de ir? Quando nós imaginamos que ele está no fundo do poço, ele dá conta de cavar mais e mostrar que o poço em que ele está não tem fundo. Ele sempre consegue piorar ainda mais a sua situação. Agora vamos à resposta de Hugo Mota. Brasil. Com relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, eu tenho dito que
para essa presidência, para o regimento da casa, para o Conselho de Ética, não existe mais ou menos deputado. Existe um deputado que tem que ser tratado pelo regimento. Da mesma forma que não há previsão regimental do exercício do mandato à distância, e o deputado Eduardo Bolsonaro, quando tomou a decisão de ir para os Estados Unidos, não é, cumprir o papel que ele acha correto cumprir lá, ele sabia que era incompatível com o exercício parlamentar. Da mesma forma que ele também não pode ser, digamos, prejudicado diante das suas prerrogativas pelo fato de estar nesse ambiente aí de disputa, nesse ambiente de ataque, digamos, que ele vem cumprindo contra instituições aqui no nosso país. E eu tenho também demonstrado a minha discordância, porque eu acho que o deputado Eduardo Bolsonaro, a quem eu respeito, ele poderia estar cumprindo o papel de defender a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem muitas pessoas que defendem a inocência do presidente Bolsonaro, e eu acho que o amplo direito de defesa tem que ser respeitado. Nós temos que dar o direito ao contraditório, isso é válido na democracia. Eu penso que o deputado Eduardo Bolsonaro poderia estar contra o julgamento do Supremo, é natural a gente discordar. Agora, quando parte para uma atuação e um trabalho contra o país, que prejudica ali empresas, que prejudica a nossa economia, eu não acho razoável. Eu acho que essa atitude é uma atitude realmente que nós temos total discordância. Eu vejo até que dentro da própria direita, do próprio PL, tem muitas atitudes do deputado Eduardo Bolsonaro que não são apoiadas nem por eles próprios, até porque são questões indefensáveis. Nós não podemos colocar o interesse pessoal, por mais válido que seja, o interesse partidário, por mais importante que seja, acima do interesse do país. Isso é uma coisa que nós não podemos permitir. E eu quero aqui registrar a nossa completa discordância com essas atitudes, porque penso que elas são atitudes que trazem prejuízos consideráveis para pessoas, empresas e para a economia do país, que não deveriam estar sendo colocadas em discussão num debate hoje jurídico e político acerca de atitudes que foram tomadas por atores importantes da história brasileira, digamos assim. Tá aí a resposta de Hugo Motta. Eu sinceramente acho que falta pulso desse presidente da Câmara dos Deputados em condenar a atuação de Eduardo Bolsonaro, porque Eduardo Bolsonaro não está lá fazendo defesa do pai dele, ele está lá atacando a nossa democracia, está lá tentando coagir a nossa justiça, e a todo tempo que pode ele inventa uma nova traição contra o nosso país, estimulando os norte-americanos a virem contra tudo e contra todos, ações que ele espera que de alguma maneira ajudem o seu pai, no caso que ele enfrenta no Supremo Tribunal Federal. Então eu esperava sinceramente que Hugo Motta tivesse um pouco mais de pulso firme. Vocês concordam? Até porque Eduardo Bolsonaro já deixou claro que Hugo Motta e Davi Alcolumbre serão um dos alvos dele, caso ele não consiga salvar o pai pressionando o ministro Alexandre de Moraes. O que vocês acham de toda essa situação? Deixe sua opinião aqui abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, não saiam do canal sem se inscrever, compartilhe o vídeo para nos ajudar, todos precisam ver o que está acontecendo, esse surto de Eduardo Bolsonaro, esse completo descontrole dele e essa resposta de Hugo Motta, mesmo que tímida, mas que se posicionou contra a atuação de Eduardo Bolsonaro ao vivo no Globo News. O que vocês acham? Vai deixando sua opinião aqui abaixo, logo mais a gente volta com mais notícias. Um abraço a todos e até mais.